Muito bem, então a ideia aqui é falar do, se você prestar atenção, do nível do livro do Nielsen Schwang, é a seção 1.3.5, tá certo? Isso. Que é o Qubit Copying Circuit. Muito bem. Basicamente aqui ele fala da impossibilidade, né, de você clonar um estado quântico. Classicamente, né, a maneira usual de se copiar um qubit é através da porta control not, né? Então, se você tiver, por exemplo, o estado 0, vamos colocar um 0 aqui, que é onde eu quero clonar o meu estado 1 aqui, meu bit 1. Se eu aplicar um control not aqui, o resultado aqui vai ser o 0, 0, tá certo? O ou controlado. Se eu tiver o 1, 0, eu aplicar o meu control not, vou ter aqui como resultado 1, 1. Então, o segundo qubit vai ser o clone do primeiro qubit. Então, classicamente, essa é a maneira usual de se fazer. Então, a pergunta que surge é possível utilizar a mesma estratégia para se copiar um qubit ou um quantum bit? Essa é a pergunta crucial, tá certo? Então, vamos supor que a gente queira clonar ou copiar um qubit dado pelo estado genérico aqui, que é alfa 0 mais beta 1, não é isso? Para isso, então, a gente toma um segundo qubit auxiliar e aplica a porta control not. Então, a gente vem aqui, adiciona aqui um qubit auxiliar, e a minha ideia, então, é fazer com que esse segundo qubit torne-se esse primeiro qubit aqui, certo? Então, a ideia é ficar com dois qubits iguais aí, o segundo igual ao primeiro. O que acontece é que se a gente aplicar a porta control not aí, a gente vai ter o resultado seguinte. Então, primeiro vamos fazer a distributiva. Isso aqui é equivalente a você ter um alfa 0, 0 mais beta 1, 0, tá certo? Uma distributiva normal. Se você aplicar o control not aqui, então você vem com uma operação CNOT aplicada no alfa 0, 0 mais o beta 1, 0. O resultado dessa operação é que o CNOT vai atuar nesse estado e vai atuar nesse elemento aqui do estado. O resultado, então, vai ser um estado alfa 0, 0 mais beta 1. Então, a pergunta é, foi o qubit clonado? E, de fato, a resposta é não, certo? O qubit não é, basicamente, esse estado aqui não é o clone desse estado 00. Ou seja, nós fomos capazes de criar o estado, vamos chamar esse estado aqui de psi. A gente foi criar esse estado aqui, equivale a um estado psi. E a resposta não, né? Se você se atentar aqui, você vai ver que psi é alfa 0 mais beta 1, alfa 0 mais beta 1. Esquece aqui a normalização, tá certo? Isso aí não tem. E o resultado aqui vai ser um estado aqui, a menos da normalização, né? Que é igual a alfa ao quadrado 0, 0 mais beta alfa 1, 0 mais 0, 1 mais um beta ao quadrado aqui 1. Tá certo? Ou seja, você vê que tem esses elementos aqui, ó,
que eles não estão aqui quando aplico a Ctrl Node, tá certo? Muito bem. Então, a pergunta é respondida, né? Fomos capazes de criar o estado psi-psi com a aplicação do Ctrl Node? De fato, o que a gente observa é que o resultado esperado, que é esse resultado aqui, né? Ele não foi alcançado com a aplicação do Ctrl Node. Basta a gente comparar com o resultado aqui que a gente teve na Ctrl Node. De fato, o que a gente vai mostrar aqui é que é impossível criar um estado quântico, clonar, né, uma cópia, criar uma cópia, né, clonar um estado quântico desconhecido. É aí que vem então o que é chamado de o teorema da não clonagem, tá certo? Então eu vou falar aqui, vou demonstrar o teorema da não clonagem. Esse é um resultado fundamental na teoria de informação quântica, tá? E diferencia muito da computação clássica, tá certo? É uma vamos dizer, das dificuldades que a gente tem aí, extra, né, na teoria de informação quântica, é o teorema da não clonagem. Então, muito bem. Como é que a gente demonstra que é impossível clonar um estado quântico? Então, suponha um estado psi que será clonado para um estado alfa, para um estado alvo S, tá certo? Então você tem aqui um psi e a gente vai clonar, aqui a gente usa esse símbolo de produto tensorial, às vezes a gente ignora, né? Vai ser clonado nesse estado S. Geralmente a gente chama isso aqui sem esse produto tensorial aí. Isso aqui também, só para deixar claro, é muito comum se usar essa notação aqui, certo? Colocar os dois no mesmo cat, certo? Esse aqui é o símbolo de equivalente, dessas três linhas aí. Então, muito bem. Então, supõe o estado psi e a gente quer clonar esse estado num alvo S, tá certo? Então, vamos supor que exista uma operação unitária que seja capaz de clonar tal estado, tá certo? Ou seja, a gente tem aqui o meu estado psi-S, onde o S é o meu alvo. Eu venho aqui, aplico uma operação unitária sobre esse estado aqui, tá certo? E o resultado, então, é que o meu psi tensorial S, isso aqui é a aplicação, e eu vou supor, então, que ele seja capaz de criar o estado psi. Então, maravilha, a gente tem essa operação aí unitária capaz de fazer essa clonagem. Muito bem. Obviamente, né, que se essa operação unitária é capaz de clonar um estado psi, a gente também tem que supor que ela seja capaz de clonar outro estado quântico, por exemplo, o φ, tá certo? Ela tem que ser capaz de clonar qualquer estado, tá certo? Então, assim como ela é capaz de clonar o meu psi tensorial S e levar esse cara num psi tensorial psi, o que a gente quer é que ela seja capaz também de clonar um estado φ tensorial S e levar esse estado num φ tensorial φ. Em teoria, né, ela tem que ser uma operação universal, ela tem que ser capaz de clonar todo e qualquer estado. Muito bem. Se a gente fizer agora o produto escalar entre as duas equações acima, tá certo? Veja o que a gente obtém. Então eu vou pegar esse cara aqui, ó, para tomar o produto escalar, eu pego o complexo conjugado, por exemplo, desse termo aqui, tá certo? Então o complexo é o transposto complexo conjugado. Então, o produto escalar basicamente vai ser, eu vou chamar esse cara aqui, ó, de meu estado 1, esse aqui de meu estado 2, tá certo? E o que eu quero fazer
é o produto escalar de 1 com 2. Então, o que eu vou fazer aqui é 1 com 2. Isso aqui é o meu produto escalar. Se eu fizer esse produto aí, o que eu vou ter é o seguinte, ó. Então, o meu 1 aqui, agora ele está transposto complexo conjugado, né? Então ele é um BRA agora, então ele vai ficar um estado assim. Vai ficar psi tensorial S. O meu U ali, ele vira o que a gente chama de U-Dagger, que nada mais é do que o U transposto complexo conjugado. Então esse aqui é equivalente ao meu estado 1. Eu vou aplicar ele, fazer o produto escalar no meu estado 2, que é o U Φ tensorial S. Como essa operação U é uma operação unitária, isso aqui, ó, por definição, U-Dagger U é igual à identidade. Tá certo? Então, qualquer operação unitária, por definição, U transposto complexo conjugado multiplicado por U é igual à identidade. Então, como resultado aqui, eu vou cancelar isso e vou substituir isso pela identidade, né? Então, eu vou ter como resultado aqui meu estado psi tensorial psi. Opa, tem que tomar cuidado para não confundir com φ. Psi aplicado aqui no φ. Ok? E isso, por sua vez, isso aqui funciona da seguinte maneira, ó, o primeiro atua no primeiro, então esse aqui vem, atua nesse aqui, e esse aqui vem e atua nesse aqui, tá certo? Primeiro segundo com o segundo. Então a resposta dessa operação aqui, desse produto escalar, nada mais é do que psi φ, que é igual, então aqui eu vou ter psi φ. Por que eu vou ter psi φ desse resultado aqui, ó? Porque o meu S vai atuar aqui no meu S, tá certo? E o meu psi aqui, ó, vai atuar aqui no meu φ, tá certo? Agora, S com S dá 1, tá certo? O Dagger com U aqui dá identidade, que a gente já viu. Então, isso aqui me dá psi φ. E desse lado aqui, eu vou ter psi φ psi φ, tá certo? Que é nada mais do que o módulo de psi φ ao quadrado, certo? Ou seja, isso aqui só é verdade se psi φ for igual ao módulo de psi φ ao quadrado, tá certo? Então é isso que essa expressão mostra, ó, que psi φ, que é o que está do lado esquerdo aqui da minha expressão, aqui, é igual ao psi φ ao quadrado. Ou seja, isso aí só vai ser verdade se você tiver duas condições. Ou quando que isso aqui pode ser igual a isso aqui? Ou se psi φ for igual a zero, ou se psi φ for igual a 1. Não tem outra condição em que o vetor é igual ao módulo do vetor ao quadrado, tá certo? Se for zero, o módulo ao quadrado é zero. Se for 1, o módulo ao quadrado é 1. Se você pegar meio, por exemplo, um dá meio, outro dá um quarto. Qualquer outro valor diferente de 0 ou 1, isso não dá. Então isso basicamente mostra pra gente o seguinte, ó. Somente se psi e φ
forem ortogonais que é o caso aqui, ou paralelos, que é esse caso aqui, que a operação unitária que clona psi não é capaz de clonar, seria capaz de clonar, tá certo? Ou seja, a operação unitária que clona psi, ela não é capaz de clonar um estado qualquer. Basicamente isso. Então, você pode desenvolver uma operação unitária que clone um estado psi, tá certo? Mas um estado psi que você conhece. Só que ela não vai ser capaz de clonar um estado φ, outro φ. Por quê? Porque para isso acontecer, os dois estados, conforme esse resultado mostra aqui, ó, eles têm que ser ou paralelos ou ortogonais. Então ela vai conseguir clonar psi? Ótimo. Ela vai ser capaz de clonar qualquer estado ortogonal a psi, ou mesmo paralelo a psi. Qualquer outro estado, isso não é verdade por causa dessa relação aqui. Tá vendo? Ela só é capaz, essa igualdade aqui só é satisfeita se os estados forem ortogonais ou paralelos. Então essa é basicamente a prova aí do teorema da não clonagem.